Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre alta fidelidade e baixa fidelidade. Eu quero dar continuidade numa playlist antiga que eu tenho, né? Colocar mais esse vídeo nela. Então a gente vive buscando o ideal de alta fidelidade, né? E eu já adianto, né? A alta fidelidade não existe. A gente só se aproxima dela. Então a gente pode ter ações do nosso sistema que nos levam para o lado da alta fidelidade e ações do nosso sistema que nos levam para o lado da baixa fidelidade, tá? Notem que quando eu falo baixa fidelidade, eu não estou me referindo a um som, por exemplo, de um rádio AM, tá? Eu estou me referindo a um som diferente do que era a fonte, tá? Diferente do que era o original, tá? Então pode ser até que esse low-fi aqui, que eu chamo de baixa fidelidade, fique até mais bonito do que o som verdadeiro, tá? O original, tá? Voltando aqui na outra extremidade, que é o alta fidelidade, né? A gente não tem como chegar a alta fidelidade, tá? Para reproduzir um evento, né? A gente precisaria ter uma série de coisas que é praticamente impossível, tá? E uma das coisas é estar no mesmo local, tá? Então, por exemplo, a gente foi numa orquestra ao vivo, né? Uma orquestra num lugar, um teatro bom, né? Um bem revestido, com um tratamento acústico exemplar. A gente sentou lá na frente, nas primeiras fileiras, né, a uma distância, digamos, equidistante dos músicos, né? Então ficou mais ou menos, digamos, bem posicionado na plateia, né? Então teve um local, né, privilegiado, né, acusticamente ali no meio, tá? Então, para reproduzir aquele evento teria que ser naquele mesmo local. Tá? Então isso já inviabiliza a ideia do alta fidelidade. A gente não tem como chegar aqui, mas a gente tem como se aproximar daqui. Tá? Então aquele evento também teria que ser, por exemplo, capturado, né, com, por exemplo, microfones, né, com uma grande faixa de cobertura, né, que cobrisse, por exemplo, desde os 20, né, até os, sei lá, 40K, né? Então, existem instrumentos que têm um componente harmônico com mais extensão, né? Então, seria interessante capturar tudo que aconteceu lá naquele momento, né? Com bons microfones, né? E isso teria que ser armazenado, digamos, de forma digital, numa mídia que coubesse toda essa faixa aí, né, de resposta de frequência, tá? Então a gente tem disponível CDs, né? CDs, eles são dispositivos que têm uma amostragem reduzida, né, estreita, então eles só conseguem armazenar sons de 20 kHz, né? Então o maior harmônico que um CD armazena é o harmônico do 10 kHz, né? Então quando a gente está numa orquestra lá escutando, a gente escuta, né, os harmônicos de instrumentos lá de 12 kHz, por exemplo, né? Vai ser o 24, e esse 24 harmônico a gente não escuta, mas ele vai se somar e se subtrair com os outros fundamentais que estão lá e vão criar toda uma ambiência especial, né, daquele momento, né? Então já começa que tem essa limitação, né, mas a gente não pode, digamos assim, fazer nada quanto a isso, né? Então a gente tem que, digamos que, se conformar aqui com a mídia que a gente consegue, né, que é o CD, né, mídias desse tipo aqui, né. Fica bem ruim pegar de luva. Então mídias, né, de CDs é o que a gente tem, né. A gente tem que, digamos, se conformar com esse formato aqui, né. A gente sabe que ele é limitado, né, mas é o que a gente tem. Bom, mas de qualquer forma, né, a gente tem formas de reproduzir isso aqui. A gente já sabe que já está degradado aqui, né? Mas a gente pode optar por reproduzir isso de uma forma melhor ou pior. Ou seja, se eu quero me aproximar do evento lá, né, eu tenho que reproduzir aquele conteúdo ali, né, de uma forma fiel, né? Se eu alterar mais um pouco esse conteúdo aqui, né, se eu alterar mais um pouco isso aqui,
eu estou me afastando cada vez mais do que foi o evento, tá? O evento foi digamos, o alta fidelidade, tá? A gente escutou ao vivo lá, então aqui foi o ideal de alta fidelidade. Agora, para a gente reproduzir isso em casa, né, a gente teria que ter o mesmo ambiente, né, que a gente não vai ter, né? A gente teria que ter, digamos, uma mídia que contivesse todo o conteúdo, né, harmônico. A gente não vai ter. Então, quer dizer, se a gente tomar ações agora nesse ponto, né, que alterem mais ainda o que foi aquele evento, né, a gente vai acabar se afastando cada vez mais do que foi aquele evento. A gente está indo para o outro lado da baixa fidelidade, porque a gente está mudando o evento, tá? Então, entenda que a gente vai estar na baixa fidelidade, tá, relativamente, mas a gente pode fazer, né, ações para tentar não ficar tão longe, né, não ficar tão longe daquele evento lá, né? Então a gente vai precisar ter uma sala minimamente, né, preparada. Então a gente vai ter que ter uma sala pensada naquilo, né? Então a gente vai ter que ter, por exemplo, caixas, né, e um ambiente, né, um lugar para que o ouvinte esteja bem posicionado em relação às caixas, né, que forme um triângulo, né, um triângulo equilátero, por exemplo. A gente tem que estar numa sala que tem uma certa forração, né, porque o teatro lá onde aconteceu o evento, ele tinha uma forração, né, adequada para som. Então a nossa sala de audição não pode ser muito refletora, né? A gente não vai ter um som bom nunca em uma sala com piso, por exemplo, de porcelana nu, né? Então, um ambiente que não tenha sofás, que não tenha cortinas, que não tenha tapeçarias, né? O som vai ficar sempre refletindo nas paredes e vai acabar surgindo até o efeito de eco e reflexão, né? Dependendo do tamanho da sala, né? Então, salas muito pequenas também não vão ter um bom resultado, né? Então a gente tem que pensar numa sala, num ambiente, né, adequado. Às vezes isso é uma escolha de longo prazo, né? A gente idealiza a nossa sala de audição, né, ao longo dos anos, né? Então se a gente não se preparar, né, uma hora, não começar a pensar nesse projeto, nunca vai chegar, né? Vai estar sempre, digamos, insatisfeito, né? Porque, por exemplo, hoje em dia os apartamentos muitas vezes têm sala de 10 metros quadrados, não tem como ter um som bom, né? Nem com bookshelf, tá? Bookshelf tem que ser uma bookshelf muito boa para conseguir dar graves, né? E uma bookshelf que dê graves, ela custa muito mais caro que uma torre, então já começam os problemas, né? Então, de repente, quem tem uma sala muito pequena é melhor optar por fones de ouvido, né? Para conseguir ter algum prazer aí, né, mais nobre escutando música, né, de boa qualidade. Bom, então a gente tem a sala, né? A sala tem que ter uma certa característica, né, para que o som fique bom, né? Então uma sala mais absorvente vai ser uma sala melhor, né? A gente vai ter que gastar mais potência, né, do amplificador para tocar numa sala que absorva bastante, né? Mas é melhor do que ter o som refletindo aqui nas paredes e voltando, né, no ouvinte, né? Então acontecem vários fenômenos. A caixa, por exemplo, se a caixa tiver corneta e tweeter bullet, né, eles são extremamente direcionais, então o som sai focado, né? Funciona como lanternas focadas, né? Então, para ter caixas, né, com corneta e tweeter bullet, né, a sala tem que ser toda especial, tá? Tem que ter tratamento nas paredes para não refletir, né, as ondas de volta. Então dá para usar, dá, só que a sala tem que ser muito especial para esse tipo de coisa, tem que ser uma sala grande, né? Então tem um monte de tipo de cuidado, né, para que o som não fique confuso na sala. Muitas vezes, né, um super tweeter deixa o som confuso, porque ele rebate, né, ele fica rebatendo na sala, né? Então, tomado certos
certos cuidados com a sala, a gente tem que pensar no equipamento, né? Então a gente pensa em um equipamento, um amplificador, né, um player, que consigam reproduzir isso aqui bem, né, exatamente como foi gravado, né? Então a gente quer amplificadores fiéis, né, que consigam trazer exatamente o que está aqui, né, e que consigam colocar isso nas caixas, né? Então o outro passo é os amplificadores, né, pré-amplificador, sei lá, a fonte de sinal. Então isso também faz parte aqui do sistema, né? Caixas acústicas, né? A gente tem que ter um cuidado muito especial com as caixas acústicas, né? Porque se o ambiente lá tinha, por exemplo, essa grandiosidade de espectro de frequência lá, né? O evento que a gente assistiu ao vivo, se a gente tiver caixas, né, que tem esse espectro aqui de reprodução, tá? A gente não vai ter a mesma sensação de lá, né? Então vai se perder várias coisas aqui, né? Então esse é um grande problema, né? A caixa acústica, ela é geralmente o componente mais limitado do sistema, né? O componente mais falho do sistema. É esse componente aqui, a caixa acústica, que nos empurra para lá, para baixa fidelidade, tá? Então a caixa acústica, se ela não for muito boa, ela vai nos empurrar muito para longe da alta fidelidade, né? Que a alta fidelidade seria a intenção de reproduzir tão bem quanto o ao vivo, tá? Então, dependendo da caixa, né? A caixa pode ser muito limitada, né? Ou pode ser uma caixa boa, né? Então, a caixa vai ser, digamos, a responsável por a maior parte da reprodução, né? No caso do sistema, né? Ela vai responder por maior parte do sistema. Então eu considero como a caixa sendo como se fosse a água do café, né? Então se a gente, por exemplo, nossa caixa não é muito boa, é essa aqui do meio, tá? Ela é como se fosse um chá de boldo, tá? Então a gente vai tentar fazer um café com uma água que é um chá de boldo, o café não vai ficar bom. A gente vai ter que tomar ações, né, para tentar corrigir. A gente vai botar mais pó de café, a gente vai colocar mais açúcar, e isso acaba virando um inferno, né, porque a gente já vai acabar descontrolando tudo o sistema. A gente vai acabar se afastando do alta fidelidade, tentando corrigir uma deficiência da caixa, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouco da parte do amplificador, né, com relação a essa reprodução da alta fidelidade, tá? Eu tenho aqui um CD player, tá? Tem um CD aqui dentro, né? Então eu vou tocar ele aqui, vou mostrar um comportamento aqui, né, do CD player e do amplificador, né, em relação à fidelidade, tá? Então a gente considera que o que está gravado aqui, né, pode ser que não seja o ideal, né, mas a gente não tem como intervir nisso aqui, né? A gente consegue, digamos, fazer não piorar mais, né? Ou seja, reproduzindo o que está aqui sem alterar mais, tá? Porque quanto mais a gente alterar, mais a gente vai se bandear para baixa fidelidade, tá? Lembrando que baixa fidelidade não quer dizer som ruim, né? Som de baixa qualidade. Eu estou me referindo a que é muito diferente do que foi o evento verdadeiro, tá? É isso que eu me refiro quando eu falo em baixa fidelidade, tá? Não confundam isso aqui com um som de rádio AM, tá? Bom, então eu tenho aqui o CD no player, né? Eu posso monitorar aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tá? A caixa tá ali atrás, tá? Então eu não vou deixar ligado aqui para não ter que ficar cortando o vídeo por causa da música, tá? Que os direitos lá ficam às vezes bloqueando, tá? Então eu vou deixar, né, aqui no A, ela está tocando, tá tocando numa carga, e eu vou mostrar aqui no osciloscópio, né, essas coisas, tá? Então tá tocando bem baixinho, tá? Essa faixa de música, né?
O amplificador está fletado, ó, bass, treble, né? Os filtros aqui estão desligados, tá? O alternador desligado. Tá tudo aí, né, fletado, né? Então a gente tem aqui a reprodução desse sinal, né? A reprodução de um CD. A gente pode reproduzir um CD bom, né, de forma fiel, né? Então um CD bom sendo reproduzido de forma fiel vai dar um som bom, né? E a gente pode ter um CD ruim, né? Um CD que a gente sabe que foi de repente mal gravado, né? Não sei se esse aqui foi mal gravado, mas tudo bem. Vou pegar como exemplo. Então a gente pode ter um CD que de repente foi gravado com distorção, com equalização errada. Então a gente pode reproduzir um CD ruim também em alta fidelidade ou em baixa. A gente pode tentar corrigir, colocar mais graves, né? E a gente corrige aquela deficiência do CD. Porém eu vou estar reproduzindo o CD ruim de maneira, né, com baixa fidelidade, porque não é mais o que estava gravado aqui. Então eu me bandei para cá, para o baixa fidelidade. Então vou mostrar essa dinâmica agora aqui no osciloscópio, tá? O amplificador está reproduzindo aí. Notem aí, ó, canal amarelo é a entrada, tá? Eu tô com uma ponteira aí, ó, amarela, num cabo Y aí que está indo ali para o amplificador, né? Então eu tenho aí o amplificador tocando, ó, canal amarelo é a entrada, é o CD player, tá? Isso aqui não era. E o canal azul é a saída do amplificador. Então notem que tá tudo ok aí, tá tudo certo, ó. Amplificador, né, seguindo exatamente a fonte de sinal. Então o que está acontecendo? Eu estou reproduzindo fielmente o sinal que está chegando no amplificador. Então o que está na mídia, né, está sendo reproduzido fielmente pelo amplificador, tá? Então eu não estou alterando aqui o sinal. Então essa minha ação, ela está me levando por uma reprodução de alta fidelidade, né? Eu estou reproduzindo como estava lá, digamos assim, ou como chegou para mim, tá? Minha intenção é reproduzir isso aqui em alta fidelidade, tá? O que aconteceu lá na master do estúdio, né, já não nos interessa, porque a gente não consegue mais intervir lá, né? Mesmo que o cara tenha estragado lá o conteúdo, né, o que chega pra gente é o CD e a gente tem que se conformar, né, com isso aí, né? Dá para reclamar um pouco para ver se eles, digamos, podem melhorar isso para o futuro, né? Mas muitos CDs têm as suas características degradadas, né, nas master por causa de compressão e de expansão e redução de faixa dinâmica, né? Mas então aqui, ó, temos aí o amplificador tocando de forma fiel, né? Nota que tem pequenas diferenças, né? Mas dá para dizer que tá tocando de forma fiel, né? Então, porém, agora, né, eu vou fazer umas intervenções aqui, tá? E vocês vão ver como é que fica lá, né? Aqui não estava fletado, tá? Mas aqui está desligado o controle de tonalidade, tá? Então, ó, agora está fletado, mas notem que eu não tinha ligado isso aqui, tá? Eu vou tomar a primeira ação aqui, ó. Vou apertar o filtro low, tá? Filtro de baixa frequência. Olha o que vai acontecer. Apertei. Notem ali que a onda amarela, tá? Não, a onda azul, ela já ficou diferente da onda amarela, tá? Nossa onda amarela é o CD, tá? Essa ponteira amarela aí tá ligada no CD. Então a nossa onda amarela é a nossa referência de fidelidade. E agora, né, a gente já vê aí que mudou, né? Não ficou mais a mesma coisa, tá? Olha só a diferença. Então aqui, ó, a onda de saída, que é a azul, já não é mais fiel em relação à onda original, tá? Então eu tirei a fidelidade, tá? Eu mudei aqui, tá?
eu mudei o comportamento do amplificador, tá? Esse amplificador aqui, fletado, né? Ele tem um comportamento de resposta de frequência, né? Que provavelmente é de 20 a, sei lá, 60K, tá? Então, sei lá, 20 a 60K. Quando eu pressiono aqui, filtro low, né? Eu corto aqui umas frequências do início, então meu amplificador passa a se comportar assim, tá? Notem que esse filtro low, ele não faz parte da fonte, tá? Ele faz parte da amplificação. Eu estou mudando a relação de ganho que o amplificador amplifica as frequências, tá? Então, eu não estou mudando na fonte, eu estou mudando no amplificador. Então, o filtro, esse filtro faz parte da amplificação, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a fonte e o sistema de amplificação, tá? E lá tem a caixa acústica. E o que está no meio entre a fonte e a caixa acústica é o meu sistema de amplificação. Se eu estou atuando nele, né? Então eu estou atuando na amplificação. Então eu estou mudando a curva de resposta do meu amplificador. Ele não é mais um amplificador plano, né? Ele tem um corte de frequência, né? Para atenuar certas frequências. Então essa é uma forma, tá? Da gente ir para o lado da baixa fidelidade, tá? Então notem ali, ó, eu vou soltar aqui a música mais umas vezes, tá? Então vou deixar tocar aqui um pouquinho até. Tá, aí tá os dois canais, né? Deixa eu trocar de música aqui. Bom, tá aí. Então aqui, ó, o botão tá pressionado ainda, né? Eu vou despressionar, tá? Despressionei, então o amplificador voltou a ficar fiel, tá? Então notem lá. Então notem que eu tiro a fidelidade do amplificador aqui, tá? Ó, desliguei o filtro, liguei o filtro, tá? Então, aqui eu tiro um pouquinho dos graves, né, de 16 Hz, alguma coisa assim, de 20 Hz. Então vocês notem que esse filtro aqui é aquele que era usado para quando a gente usava toca-disco, tá? Quando eu clico ali, eu já mudo a fidelidade. Eu perco a fidelidade do áudio, tá? Agora eu vou passar para esse lado aqui, ó. Esse amplificador aqui não tem loudness, né? Mas seria a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui e vou ligar o controle tonal, tá? Então liguei, né? Por enquanto estou fletado aqui, tá? Ó, o amplificador, desliguei aqui o filtro, né? Permanece ainda, né? Fiel, né? Deu um pouquinho de diferença ali, né? Mas aparentemente, né? Dá para considerar que ainda está fiel, né? Na verdade a gente está inserindo um circuito a mais no meio do caminho do áudio, né? Então tem todos os detalhes, né, de inserir isso, né? Quanto mais circuito no caminho do áudio, mais fidelidade a gente vai perdendo, né? Então agora eu vou girar aqui um pouquinho o bass, tá? O bass. Então girei aqui um pouquinho, ó. Girei até o mais 3, tá? Então, mais 3 dB de graves, eu vou dar um stop aqui. Olha como já mudou totalmente o sinal, tá? Notem, ó. Aqui, ó, o azul ele excursiona mais, né, nas frequências baixas. Então, essas baixadas e subidas aqui são os graves, tá? E as pontinhas são os agudos, né? As ondas mais apertadas são os agudos. Então, notem aí que mudou, né? Então, mudei o amplificador. Esse programa que está sendo tocado aqui, né, em azul, o programa musical, né, não é mais proporcional ao programa que entrou no amplificador, né? Então nesse momento que eu fiz isso aqui, ó, eu coloquei mais 3 dB,
E eu tô, né, agora eu desliguei esse filtro aqui, tá? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu desliguei esse filtro aqui. Eu tô fazendo, digamos, isso aqui. Tá? Na curva de resposta do amplificador. Então eu tô alterando a proporção, né, a relação de ganho entre as frequências. Eu estou dando mais ganho numa frequência, por exemplo, de 50 Hz, 30 Hz aqui, tá? Então, mais 3 dB, né, numa região inteira praticamente, né, e esse 3 dB ele vai caindo, tá? Então, se eu colocar aqui mais 5 dB, que é o máximo aqui que esse amplificador tem, né, vamos dar uma olhada. Olha aí a diferença que deu, ó. Tá. Eu vou... Olha só, né? Muita diferença, então eu não tenho mais o mesmo sinal que era o original, tá? Então, quando eu faço isso aí, né, quando eu vou aqui de um ganho nos graves, eu estou me afastando aqui do alta fidelidade e estou indo para o lado do baixa fidelidade. O som, dependendo da caixa, né, dependendo da perda da caixa, ele pode ter ficado muito mais bonito, né? Mesmo assim, eu estou me aproximando de um conceito de baixa fidelidade, porque não era o que estava previsto no CD, tá? Tudo bem, a princípio eu tentei só corrigir a deficiência da caixa, tá? Então eu tentei corrigir essa deficiência, por exemplo, dessa caixa aqui, ó, né? Tentei corrigir. Só que eu não sei exatamente qual é a deficiência da caixa, tá? E o amplificador dá um ganho, né? Que ele pode ser uma frequência diferente da caixa. Então, aqui quando eu atuo num certo range de frequência, que não é o range de perda de frequência da caixa, de perda de ganho da caixa, né? Então, o resultante, né, do controle tonal, né, mais a curva de resposta da caixa, eu posso criar uma aberração na resposta de frequência da caixa. É geralmente isso que acontece, tá? Porque a região de perda da caixa às vezes é mais estreita do que a região que o controle de graves aqui dá no sistema, né? Então, o controle de graves pega uma região mais larga do que é a perda da caixa. Então, de repente, o controle tonal pega uma região aqui, ó. Então, ela levanta lá os 300 Hz, né, da caixa, que a caixa não tinha deficiência em 300 Hz, mas mesmo assim o controle tonal ali levantou essa frequência, né? Então, por que a gente vai para o lado do baixa fidelidade? Porque a gente não sabe a resposta da caixa, então a gente está chutando, né? Então a gente está indo para baixa fidelidade. O som ficou bonito? Ficou, mas a gente foi para o caminho da baixa fidelidade, né? Então, continuando aqui, agora eu vou mexer aqui no controle de agudo, tá? Treble, né? Então vou colocar aqui já direto aqui. Não, vou colocar 3 dB primeiro, tá? Vou voltar aqui na primeira música, que ela parece ser agitada. Então vamos ver aqui, né? Tá com 3 dB no agudo, né? Vou esperar aí uns trechos melhores. Deixa eu ver o que está tocando. Tá. Notem aqui, né, os agudos aparecendo ali, ó, diferentemente do que tinha, né, da proporção que tinha no sinal original, tá? Notem, essas pontinhas aí são os agudos, né, são as altas frequências da música, né? Então vejam que, ó, notem aqui então, né, é indiscutível que não é mais o mesmo áudio que tinha antes, mudou, né? Então a gente vai colocar aqui mais 5 dB de agudos, tá? Vamos soltar aqui. Pegar um trechinho legal aqui, olha só. Então vejam aqui, ó,
a diferença que aconteceu. Então, a proporção, por exemplo, essa parte aqui, que é mais ou menos equivalente aos médios, né? Ela permaneceu quase igual, né? Notem o azul, tá? O azul é a saída. Agora aqui nesse pulso de agudos, de provavelmente uma bateria, né? Um chipô, alguma coisa assim. Olha o ganho que o amplificador deu, né? 5 dB a mais, né? De ganho nessa frequência. Então quer dizer, as frequências, as notas musicais perderam a proporção, né? A nota de um instrumento é realçada enquanto a nota de outro instrumento é mantida na mesma amplitude praticamente, tá? Então, olhem aí. Eu vou ligar aqui os dois, tá? Bass e treble, né? Os dois em 5 dB. Vamos ver como é que se comporta aqui. Olha aí, ó. Então aqui a gente está, ó, amarela é o sinal que está no CD, tá? A gente está escutando outro sinal, não é mais a mesma coisa de antes, né? Mudou. Então a gente carregando aqui no grave e no agudo, a gente, digamos assim, tornou o sistema, o programa musical, né? O conteúdo da música diferente do que ele era. Então a gente se afastou daqui da alta fidelidade, né? Para o lado da baixa fidelidade. Aqui a gente está com muito agudo e muito grave, mas mesmo assim é baixa fidelidade, tá? Porque é muito diferente do original, né? E como a gente não sabe a curva de resposta da caixa, né? Então a gente deu ganho, né, em algumas frequências, né? Por exemplo, deu ganho nos graves aqui 5 dB e deu 5 dB de agudo, né? Então a caixa não tinha, digamos, deficiência aqui, ó, nessa região, mas mesmo assim a faixa de frequência que o treble pega, ele acabou pegando aqui um pedaço disso aqui, tá? Então ele levantou aqui o que não precisava, tá? E então quer dizer, a gente aplicou esse sinal aqui na caixa, né, para tentar fazer com que a caixa fizesse o sinal reto aqui do meio, né? Então a caixa, eu, digamos, puxei isso aqui para cá, né? Puxei isso aqui para cá, mas aqui, ó, aqui a caixa já estava boa, então aqui vai ficar uma aberração. Desculpa. Então, colocando aqui 5 dB em agudo e 5 dB em grave, né? De repente eu tinha minha caixa, né? Com essa característica aqui, né? Ou seja, mais estreita do que o programa pedia, né? Então o programa musical pedia uma caixa com uma extensão mais abrangente, né? Uma extensão de frequência, e eu tenho essa caixa aqui do meio, né? Então eu pensei, não, eu vou tentar corrigir, né? Tento corrigir aqui no grave e no agudo, então eu configuro o meu amplificador para ter essa resposta aqui, tá? Né? Então configuro o amplificador para ter esse comportamento quando eu faço isso aqui. Então um amplificador que tinha aquela resposta, digamos, plana, né? Ele vai passar a ter essa resposta aqui, tá? E a caixa vai responder a isso, né? Então vai fazer uma média aqui, né? Então vai fazer uma média aqui. Só que, por exemplo, esses controles têm uma abrangência bem grande, né? Então eles pegam a área grande. Então aqui onde não precisava de reforço, acabou tendo reforço também. Então vai ter uma aberração aqui, tá? Na onda. Então, por exemplo, aqui, ó, onde não precisava ter reforço, vai ter uma, digamos, aberração na curva de frequência, na resposta de frequência da caixa, né? Então, vão acontecer médias, né, entre a equalização, né, a desequalização que a gente teve que colocar no amplificador para combater a desequalização da caixa acústica, tá? Então, a gente nunca sabe, a gente não sabe a resposta de frequência da caixa, por isso que a gente nunca consegue corrigir perfeitamente uma resposta de frequência de uma caixa, tá? A gente tem que ter um RTA para descobrir isso, né? E tendo RTA, então é melhor a gente agir nos componentes da caixa do que agir em equalizador, né, e controle tonal. Então é por isso que, né, é muito difícil acertar com controle de graves e agudos ou equalizador
uma resposta de uma caixa, sem conhecer essa resposta, né? Então, por isso que a gente se afasta do alta fidelidade tentando ir para alta fidelidade. A gente quer chegar aqui, mas a gente acaba indo para cá, porque a gente não conhece, né, o comportamento da caixa, né? Então, isso contando que a caixa, né, seja razoavelmente plana, né? Uma caixa, por exemplo, que tem essa resposta aqui, né, é uma caixa razoavelmente plana, mas geralmente as caixas são bem disparelhas nas frequências, né? Então, eu não sei esses picos, esses vales aqui para poder atuar com um equalizador nos picos e nos vales, tá? Eu não sei exatamente onde é a queda de frequência da caixa, então eu não sei exatamente como atuar nisso, né? E também o controle tonal ele é abrangente, ele pega uma faixa bem grande, né? Então eu acabo levantando o tonal, ele dá bastante ênfase nessa frequência aqui, mas dá nessa frequência aqui também que não precisava, a caixa não precisava de correção aqui, mas mesmo assim ele levantou, né? Então entendam isso, que o controle tonal ele não é uma coisa que a gente pode dizer que é uma ação, né, uma correção de alta fidelidade, é uma correção de baixa fidelidade. O som fica bonito, fica com grave, fica com agudo, fica, mas a gente vai estar indo para o lado da baixa fidelidade, né? Notem que os controles, né, são da parte da amplificação, tá? Eles não estão na fonte, né? Na fonte aqui a gente não tem como interagir com nada de equalização, né? De equalização ou desequalização, né? Então, controles tonais, né, fazem parte da amplificação. Por exemplo, se eu tivesse aqui um equalizador, né, o equalizador estaria no bloco de amplificação. Então a gente tem fonte, né, pode ser o CD player, né, a gente tem a amplificação, né, e a gente tem a caixa, tá? Tudo que tiver aqui entre fonte e caixa é da parte da amplificação, tá? Então se eu tiver um EQ, ele pode não estar dentro da mesma caixa, mas ele está no bloco da amplificação. O EQ, o equalizador, ele vai mudar a relação de ganho entre as frequências que o amplificador vai amplificar. O amplificador, digamos, vai continuar sendo flat, por exemplo, se é um power, né? Um power não tem controle de grave e agudo. O amp vai continuar sendo alta fidelidade, tá? O amp, né, sem controle de tonalidade, ele vai ser sempre alta fidelidade, porque o sinal que entra nele vai ser o mesmo que vai sair, né? Porém, se a gente entrar nele com o sinal de um equalizador, a gente mudou a relação de ganho das frequências, né? Então, EQ tonal, né, eles mudam a relação de ganho, tá? Então, não é mais o mesmo que chegou aqui. Então aqui, por exemplo, aqui na saída tinha um grave com essa intensidade e um agudo com essa intensidade aqui, tá? Aí aqui, né, saindo do sistema amplificador, né, sai um grave com essa intensidade um pouco maior e um agudo com essa, né, com essa intensidade aqui. Então quer dizer, mudou a relação de ganho, tá? O ganho que foi aplicado para o grave aqui foi 1, né? E o ganho aplicado para o agudo aqui foi outro. Então mudou a relação de ganho, perdeu a fidelidade, tá? Não é mais a mesma relação de antes, né? Então, se eu pedir para o amplificador aqui, a fonte, né, entrega aqui, por exemplo, uma Mona Lisa aqui, né? Entregou a Mona Lisa aqui e diz para o amplificador, ó, faz com que isso vá lá para a caixa de forma maior, né? Não pode sair aqui um Pablo Vittar, sabe? Então, se sair um Pablo Vittar aqui, eu perdi a fidelidade. Não é mais a mesma coisa do que saiu da fonte. Então, quando a gente altera o que saiu da fonte, né, altera a relação, a proporção do que saiu da fonte para o que chega na caixa, a gente mudou o programa, não é mais o mesmo programa,
é outro programa, tá? Perdeu a fidelidade, né? Pode perder pouco, pode perder muito, né? Então, para a gente não cair nessas mazelas aqui de ter que equalizar, né? De ter que tonalizar, né? Para a gente não ficar perdido, porque a gente nunca sabe direito como que uma caixa, né, que precisa ser equalizada, como ela precisa ser equalizada, né? A gente não sabe. Uma caixa, digamos, de baixo nível, né? Uma caixa que não é flat, tá? A gente não sabe desses picos aqui, né? Então a gente está sempre, né, pensando, né, que tem alguma coisa errada, tá? Porque nunca consegue equalizar certo uma caixa. Então a coisa mais importante, tá? A caixa acústica, ela tem que ser o melhor possível, né? É ela, uma caixa acústica boa, que vai evitar que a gente precise disso aqui, de equalizador e de tonal, tá? Com uma caixa boa, a gente evita esses problemas aqui. A gente evita de ter que alterar a proporção das coisas dentro do sistema amplificador, tá? Imagine isso aqui, ó, como um bloco só, sistema amplificador, tá? Onde está o que não é fonte, o que não é caixa, tá? Então o resto faz parte do sistema amplificador, né? Então, com caixas boas, a gente pode ter a fonte, um power e a caixa, tá? Um controle de volume só basta para administrar esse sistema, tá? Então, com caixas boas, elas vão ter resposta de graves deuses lá de baixo, né, dos, sei lá, uma caixa boa que eu considero, né, que comece que em 30 Hz já fique a 0 dB, tá? Uma caixa que eu considero boa, né? O mínimo para alta fidelidade, tá? Mínimo para alta fidelidade, eu considero uma caixa que tenha a frequência, né, de 0 dB. Então o menos 3 dB dela vai estar lá nos 24 Hz, tá? Então menos 3 dB é uma caixa que vai ter um corte em menos 3 dB em 24 Hz, mais ou menos, tá? Com essa caixa, com uma caixa com esse perfil aqui, a gente não precisa de equalizador, porque mesmo ligando um power direto mesmo ligando o CD, né, a fonte direto no power, a gente vai ter a caixa tocando lá a primeira corda do contrabaixo, o double bass, né, os bumbos, vai ter tudo lá presente, né? Isso vai fazer tremer o sofá, tremer a janela, mesmo sem precisar de equalizador e tonal, tá? Então, não é o ouvido da gente, tá? O ouvido da gente, ele tem deficiências, mas elas não são tão intensas quanto a deficiência da caixa. A caixa tem muito mais deficiência do que o ouvido da gente, tá? Então, se a gente tem uma caixa boa, a deficiência do ouvido, ela se dilui, tá? Mesmo a gente escutando essa caixa aqui com volume super baixo, né, a gente vai sentir os graves, né, e ela vai, digamos, fazer o ambiente vibrar, tá? O sofá a gente vai sentir que o sofá está vibrando, mesmo com o som baixo, tá? Então, dependendo da música, né, dependendo do CD, tem CD que tem conteúdo de graves evidente, né, e tem outros que não tem muito conteúdo de graves, né? Mas mesmo nesses CDs que não tem, a gente vai perceber as cordas do baixo, né? Vai perceber todas as cordas tocando, né? Então a parte mais importante, mais cara da caixa é essa parte aqui da reprodução dos graves, tá? O resto é tudo muito mais fácil, né, de conseguir. Um mid-range bom, um tweeter bom é muito mais fácil de conseguir do que conseguir essa resposta aqui, tá? Então o jeito da gente fugir digamos, da dúvida, né, é focando em uma caixa boa, tá? Então, de repente, é um projeto de vida, né, comprar uma caixa não muito boa, né, e daí a uns tempos, né, projetar a troca dela, vende, né, ou seja, compra uma outra depois e vende aquela antiga, e assim vai evoluindo até ver onde chega, né. Quando a pessoa tem uma caixa boa, isso aqui é satisfação pura, né? A gente se sente satisfeito ao escutar uma caixa boa e não precisar
equalizar, tonalizar, né, o amplificador, né, o sistema amplificador, para poder ter uma resposta adequada nas frequências todas, né. Então, né, a gente consegue controlar algumas coisas, outras não, né. Então a mídia a gente só consegue, né, escolher as que são melhores, né, digamos assim. Algumas gravações são boas, outras não são boas, né, mas a gente vai escolhendo, mas a gente não consegue mudar elas, né. Então o que a gente consegue fazer é ter uma garantia de reprodução flat, né. Então, se eu entrar com sinal flat num amplificador flat e entrar numa caixa flat, eu vou ter graves, médios, agudos, tudo equilibrado, né, os graves fortes, o sofá vibrando, sem precisar do equalizador, né. Se eu entrar com um sinal flat, num amplificador flat, e uma caixa que não é flat, né, uma caixa com resposta, digamos, limitada, assim, né, uma resposta mais estreita, eu não vou ter grave e agudo, né, satisfatório, né. Então uma caixa com resposta mais alargada, né, vai nos trazer essa satisfação, né, de ter graves e agudos e intensos, né, mesmo sem ter o equalizador, né, controlando o amplificador. Então são essas as formas aí que eu resolvi falar, né, da gente poder se aproximar da alta fidelidade, tá? A gente nunca vai chegar na alta fidelidade, né? Reproduzir como era o evento não tem como, né? Mas a gente pode tentar se aproximar disso aqui, né? Com amplificadores flat, né, que é bem fácil. Hoje em dia se consegue, praticamente todos os amplificadores são flat hoje em dia, né? Então power sem controle tonal, né, é flat, né? Então não é um problema. Até aqui, ó, tem o controle tonal, mas o equipamento não deixa de ser uma alta fidelidade, né, por ter controle tonal. Eu não sou contra isso aqui, tá? Isso aqui é indispensável para quem tem caixa deficiente, tá? Porque não vem grave, não vem agudo com caixa deficiente, tá? Aí tem que colocar mais 5 dB, né? Então tu converte a potência do amplificador para corrigir as deficiências da caixa, né? Então eu não me oponho ao uso de equalizador, né, de controle tonal, porque eu sei que as pessoas precisam desses recursos, né? As caixas não são boas, né? Então não tem como fugir disso aqui, tá? Mas eu consigo de repente deixar uma mensagem, né, para que as pessoas saibam por que estão usando esses controles, tá? Não é por causa do ouvido, não é por causa do gosto, é por causa da caixa, a caixa que é deficiente, né? Se vocês tiverem a oportunidade de escutar caixas boas, vão ver que existe graves e agudos, né, bons sem usar isso aqui, tá? Então, às vezes tem showrooms, né? Então, às vezes é só marcar uma hora, né, para fazer a experimentação, né? Então isso aqui é um vídeo que, digamos assim, eu estou fazendo para que ajude pessoas, né, a fazerem esse projeto ao longo do tempo, né, a começar a se programar, né, para iniciar bem o sistema, para não ficar gastando dinheiro à toa com coisas que não precisa, tá? Então, um bom amplificador, tá? Um bom power, pode ser um amplificador integrado, não tem problema, né? Então, tendo um bom amplificador, né, não precisa ser coisa extraordinária, tá? Os amplificadores são o ramo mais fiel digamos, do sistema, tá? O amplificador é a fonte, né? Um CD player, mesmo o CD player mediano já tem uma resposta muito boa, tá? Então não são os problemas, tá? O problema é a caixa, tá? Então, se planejar para ter uma caixa boa, né? Se planejar para fazer upgrades de caixa ao longo do tempo, né? E se programar também para ter uma sala adequada a isso, tá? Porque sem a sala e sem a caixa nunca vai ficar bom, tá?
Então, talvez isso aqui, né, seja uma coisa que as pessoas vão conseguir realizar daqui a 10, 15 anos, né, mas se eu tivesse essa orientação quando eu iniciei, né, eu não teria gastado e não teria feito coisas do jeito que eu fiz, tá? Então, eu teria me programado de outra forma, né? Eu teria, digamos, chegado a um objetivo melhor hoje em dia, né? Se eu tivesse tido uma orientação, né? Que é o adequado, né? Então, eu tinha equalizador, eu tinha corneta, eu tinha super tweeter, eu tinha alto-falante de 15, eu tinha um monte de coisa lá que não serviu pra nada, né? Gastei dinheiro naquelas coisas, né? Sempre procurando um som bom, né? Então, eu comecei a seguir o caminho do alta fidelidade, tá? Então, tento fazer meu sistema alterar o mínimo possível o programa, tá? Um programa musical. Então, eu uso o CD player ligado no DAC, né? O DAC direto no amplificador, então eu não altero nada praticamente da fonte, né? Então as minhas caixas recebem exatamente o sinal que está no CD, né? Então ali eu não tenho dúvida que está certo, tá? Pode ser que minhas caixas não sejam, com certeza minhas caixas não são o melhor que existe, né? Mas eu vou sempre aproximando elas para elas ficarem cada vez mais planas, né? Para mim minimamente tentar reproduzir o que foi o evento, tá? Então minha sala, pelo menos minha sala é bem forrada, né? Eu tenho bastante absorção na minha sala, então ela fica uma sala muito confortável acusticamente, né? Tenho bastante tapete, almofada, pelego de ovelha, cortina, tem tudo que pode ter de absortivo lá, tem lá, tá? Então é uma sala que ficou confortável para conversar também, a gente vai conversar com as pessoas, né? E o som da voz das pessoas já fica bonito naquela sala. Então, uma sala que absorve bastante, ela realça esse tipo de qualidade, né? Então, minimamente minha sala tá, digamos, forrada para isso, né? Minimamente minhas caixas eu consegui uma resposta boa na parte dos graves, não preciso mais de equalizador, né? Nem de controle tonal, já vem grave o suficiente para tremer a janela e para tremer o sofá sem ter isso aqui, tá? Então, tive que dominar toda essa ciência aqui de manipular aqui essa parte dos graves, tá? Onde a caixa já vai ficando com a deficiência, a gente conseguir estender essa resposta mais para cá possível, né? Então, alinhando o duto, né? Selecionando o woofer que consiga cobrir essa parte, né? Então, woofer de baixo rendimento, tá? Woofer de alto rendimento não cobre aqui, não adianta se iludir com caixa com 95 dB, tá? Porque caixa com 95 dB ela vai fazer essa cobertura aqui, ó, tá? Então ela não cobre, então eu vou ter que equalizar toda essa parte aqui, ó. Na verdade, desequalizar o amplificador para equalizar a caixa, né? Então a média disso aqui vai dar mais ou menos aqui, né? Então caixas de alta sensibilidade não tem boa linearidade, né? São coisas antônimas, né? Então, uma caixa aí, né, de nível tem lá uns 90 dB, né, uma caixa boa. Não, tem caixas aí que tem 100 dB que com certeza não vem grave, tá? Precisa de subexterno, né? Então isso é tudo uma pesquisa, né? Pesquisem as caixas, né? Pesquisem os modelos, coletem depoimentos, né? Se puder, vai no showroom, testa a caixa, né? Não estou fazendo propaganda para nenhum fabricante, né? Eu sei que é muito difícil montar uma caixa, por isso que eu não recomendo as pessoas de montarem caixas, tá? Para montar a caixa eu tive que usar dois dispositivos, tá? Um é o DATS e o outro é o RTA, tá? Então para alinhar a caixa, tá? Então sem isso aqui é muito difícil fazer uma caixa, tá? É quase impossível. Então tem outros dispositivos que
fazem a mesma coisa, tá? Mas são caros, né? Então, por isso que eu penso, né? De repente é melhor já partir para a compra de uma caixa, tá? Focar numa caixa boa, né? E talvez, né, se não der para pegar o topo da linha, né, daquela linha, então pega o topo da linha de baixo, tá? Não pega em caixas intermediárias, que geralmente caixas intermediárias, né, não são boas, tá? Então se eu não tenho dinheiro para comprar a, a linha top, o topo da linha top, né, eu vou para a linha mais baixa, né, e pego o topo daquela linha, né? Por exemplo, sei lá, linha Platino, né? Eu não consigo pegar a Platino, tá? Aí eu vou pensar na Gold. Eu consigo pegar a top da Gold, né? Não consigo. Então eu vou para Silver, por exemplo. Aí na Silver eu consigo pegar o modelo top de linha da Silver. Beleza, é essa que eu vou pegar. Tá? Não pega a intermediária da Gold. Pega o top da Silver, então, que ele vai ter um desempenho melhor do que a intermediária da Gold. Tá? Aqui tem muito preço agregado. Tá? Aí se um dia der, né, pega o top da Gold. Né? Se não der, fica com a Silver. Tá? Então é esses meus conselhos aí, né, pra gente ter uma reprodução quase ou o mais parecida possível com aquela que a gente teve lá no evento, tá? Então é isso, tá? Eu fui a muita orquestra ao vivo, tá? Sem amplificação, então consegui tirar bem uma referência do que é uma orquestra tocando, né? E eu venho tentando replicar isso em casa, tá? Então a gente não pode mudar o sinal. Se a gente mudou o sinal, a gente já caiu fora, né? Não vai conseguir chegar na alta fidelidade, tá? Eu também gosto de baixa fidelidade, tá? Também gosto. Por isso que eu mantenho os valvulados, tá? Valvulado, numa certa configuração, ele altera muito o áudio que sai dele. Então ele deixa o áudio muito mais bonito, digamos assim. Fica com mais grave, mais agudo, né? Naturalmente no valvulado. Porém, eu sei que aquilo não é o que está na mídia, tá? O que o amplificador valvulado produz não é o que está aqui na mídia. Ele não reproduz o que está lá. Então, por isso que eu digo, é baixa fidelidade. Ele se afastou do que era o real, tá? Ficou mais bonito até. Mas eu não posso chamar de alta fidelidade uma coisa que mudou o programa, né? Então, eu gosto do mundo de baixa fidelidade. Tanto é que o nome do meu canal é Douglas N Hi-Fi Lo-Fi Audio, né? Então, por isso. Né? Então, por isso que eu coloco tanto conteúdo de valvulado também, porque eles realmente fazem um som espetacular, né? E eles conseguem, com a característica deles, né, realçar o som de caixas pequenas, tá? Então, assistam lá as playlists que vão entender por quê, tá? Por causa do amortecimento baixo, né? Então eles fazem caixas pequenas tocarem como se fossem caixas bem maiores, né? Outra coisa que é baixa fidelidade são toca-fitas, né? Eu trouxe há algum tempo conteúdo de toca-fitas no canal, né? Então, tape deck cassete, né? É um dispositivo de baixa fidelidade, mas mesmo assim o som é interessante, tá? Tem uma porção de distorções ali, algumas inconvenientes, né? Algumas até, né, são legais, né? Então é um som diferente que sai do toca-fita, tá? Então eu exploro esses dois mundos aqui, tá? E lembrando, tá? Não levem o termo baixa fidelidade como um som de baixa qualidade, tá? Não estou falando de qualidade, eu estou falando de fidelidade, ou seja, o que mudou do original, tá? Todo som de baixa qualidade também é um som de baixa fidelidade, tá? Então, porque tem ruído, porque tem distorção, né? Então, todo som de baixa qualidade é um low-fi, mas nem todo low-fi, né, é um som ruim. Então, só para diferenciar esses termos, tá? Então é isso aí. Um abraço.